Estamos entrevistando Marcos Roberto Pereira, diácono da Igreja Católica da Diocese de Paracatu. Qual a data da fundação da igreja? Bom dia, Luísa. A nossa igreja, a Igreja Católica aqui em Natalândia, ela tem uma história assim de um tempo bem remoto, né? Desde a criação de Natalândia, antigamente a gente tinha aqui só algumas fazendas, né? Era mais um povoado de fazendas, até o senhor José Xavier Marra, né? Que era dono de um grande pedaço aqui dessas casas onde está, né? Ele é mais popularmente conhecido como José Natal. Ele formou aí o primeiro povoado, né? Então, a primeira coisa que foi feita foi construir uma pequena capela, né? Tinha uma pequena capelinha, né? Que foi o próprio José Natal que criou, lá onde mesmo é a nossa matriz hoje, né? E teve a participação de algumas pessoas da comunidade também, como Saul Antônio, João Felipe, né? O Antônio Mãozinha, que tinha ali próximo à igreja um hotel, né? O Jair de Oliveira Campos e outros moradores também da cidade. Então era uma pequena capelinha que começou aqui em Natalândia, né? Que teve a participação de todas essas pessoas. Aí o povoado foi crescendo, né? Antigamente é, ele tinha o apelido de Flor de Minas, mas também de Cacete Armado, né? Era o apelido da cidade naquela época. E ela fazia parte de Bonfim. As pessoas iam com ele todo feliz. E quando chegava, vinha uma vez por mês, lá, às vezes demorava 2, 3 meses para fazer celebração. Ele visitava as famílias pobres, né? Ele era um padre holandês, né? Frei, Ele veio da Holanda. da Holanda, bastante rigoroso, né? As pessoas achavam às vezes ele muito bravo, mas ele era assim de um coração enorme, tinha uma caridade muito grande, ajudava as pessoas pobres, né? Inclusive lá em Bonfinópolis ele comprava máquina de costurar, ensinava as pessoas a costurar. Então era assim aquela igreja caridosa aqui de encontro das pessoas. Então ele foi o primeiro a celebrar aqui, né? Tinha outros freis antes, né? Mas celebrar nessa capelinha que foi construída aí, né? Pelo José Natal, juntamente com Saul Antônio Gomes, João Felipe, Tom Monzinha, Joair de Oliveira, foi então o Frei Humberto que foi o primeiro Então ele que ajudou celebrante. mais, assim. Uhum. E como era a celebração da missa antes da fundação da igreja? Então, a celebração era dessa maneira, era uma alegria só, né? Como eu falei, o Frei demorava a vir para a cidade, né? Porque as estradas eram ruins, o acesso era ruim, né? Então, eram poucas vezes que ele vinha no ano, né? Fazia de tudo para vir uma vez por mês. E quando vinha era aquela festa. As pessoas das fazendas vinham, né? De todos os lugares, todos os cantos, e aquela capelinha que foi construída ficava pequena. Era uma alegria só. Ali fazia a celebração, ali também tinha os batizados, né? Porque lá da paróquia de Depois que ela foi Bonfinópolis, emancipada. depois que foi emancipada, né? E quando ela fazia parte aí a celebração que vinha de Unai com os freis, o frei que atendia que era o Frei Humberto, né? E qual foi o primeiro padre a celebrar? Bom, Luísa, como eu disse, né, fazia parte de Bonfinópolis. Lá tinha a paróquia, né, aqui a nossa capelinha, feita aí pelo nosso primeiro, a pessoa que doou as terras aqui para a cidade, né, que construiu a primeira capelinha. Tanto Bonfinópolis como aqui não tinha padre para fazer essa celebração. Então a primeira celebração e as outras celebrações era feita pelos freis, os freis carmelitas lá de Unai. Até hoje tem o convento, né? Nossa Senhora do Carmo, que é o convento dos freis lá em Unai. E aqui era atendido pelo Frei Humberto, né? Ele era um holandês. Geralmente eles vinham a cavalo, ou senão um carrinho Parece bem que ele tinha um remoto. fusquinha na Um época, não era? Fusquinha na época também, né? Ele vinha com o Fusquinha até onde dava, né? E depois ele ia fazer as celebrações aí no meio das fazendas, nos povoadinhos distantes, ele ia a cavalo. Os batizados, né? Porque demorava para vir, então quando ele vinha já juntava aquelas pessoas para fazer o batizado, para celebrar o sacramento do matrimônio, dos casamentos. Então era uma festa muito grande, era uma alegria muito grande ter a presença do Frei, da bênção de Deus, e o povo ficava assim muito feliz, muito satisfeito. E qual foi a iniciativa de criar uma nova igreja, assim? Então, Luísa, né, essa capelinha que eu falei para você, ela foi terminada em Era mil, na onde era o salão é, paroquial?
lá onde que é hoje a atual salão paroquial, né? A atual igreja também, tudo naquele pedacinho ali, né? Aquele salão paroquial já é a segunda igreja, já é uma ampliação. A capelinha que eu falo era do lado do salão paroquial, onde que é era a casa do padre, né? Ela foi terminada em 1968, né? Terminou ela em 1968, então muito tempo atrás, né? Aí então, quando terminaram ela, o que aconteceu? Veio o Frei, veio Dom Leonardo, então foi entronado a Nossa Senhora de Fátima como padroeira da nossa cidade, né? Só que foi ficando pequeno, né? A cidade foi crescendo, o povoado foi crescendo, né? Em 1974, então, foi construída a nova igrejinha, que é aquela que você falou, que é o salão paroquial, onde hoje. Ficou pequeno demais, a população cresceu. Em 1974 já tinha aproximadamente 2.800 pessoas já habitando Padre Afonso. Padre Afonso ficou um grande período aqui atendendo Natalândia e atendendo também Dom Bosco, né? Muitas crianças, muitos jovens de hoje aqui foram batizados por Padre Afonso, foram crismados nessa época, né? Depois de Padre Afonso, nós tivemos o Padre Lécio, né? O Padre Lécio já veio aqui com a cidade, já era município, né? Com o primeiro prefeito, o Spirandelli, Orivaldo Spirandelli. E depois de Padre Lécio veio o Padre Luiz, né? Não Luiz aquele Carlos. primeiro Padre Luiz lá, o Padre Luiz Carlos, né? Que fez uma revolução muito grande, né? Aqui na nossa comunidade, na nossa cidade. Foi ele que começou a construção da igreja, Ele não foi? começou a construção daquela igreja grande que é agora, né? Igreja espaçosa, que já está tornando-se pequena de novo, né? Porque já está enchendo pessoas em pé aí, nas celebrações. E foi ele que idealizou, então, né? Foi se percebendo com o carisma do Padre Luiz Carlos que a igreja, a capelinha enchia. Ficava gente de fora, não tinha condição de assistir a missa confortável, né? Confortadamente. Aí, então, ele idealizou a nova igreja, aquela igreja grande que está aí hoje, né? Que foi feita à base de mutirão, de doação, né? Todos os fiéis se uniam no final de semana para construir essa paróquia grande e bonita, essa igreja grande e bonita que lá está hoje, né? Depois de Padre Luiz, nós tivemos aí a presença do Padre Grande, que está aí hoje, né? Que foi feita à base de mutirão, de doação, né? Todos os fiéis se uniam no final de semana para construir essa paróquia grande e bonita, essa igreja grande e bonita que lá está hoje, né? Depois de Padre Luiz, nós tivemos aí a presença do Padre Milson também, que deu grande contribuição, né? Principalmente na construção de algumas capelas aqui nos assentamentos, né? Nós temos lá no Porto do Saco a capela de Nossa Senhora do Carmo, nós temos aqui no Mangal a capela de Nossa Senhora da Abadia, nós temos lá na Vereda do Meio a capela de Nossa Senhora Aparecida. Então, Padre Milson, além dessas capelas fora da cidade aqui, ele também equipou essa nossa capela aqui do asilo, né? A nossa capelinha, a construção, né? Reforma, deixou ela bem bonita, que é a capela de São Vicente de Paulo, né? Depois de Padre Milson, então, nós temos agora com o Padre Welto aí, que está iniciando esse trabalho agora em 2019. É o primeiro ano dele, os primeiros meses, que está aí com grandes ideias aí de melhoria. Nós já estamos precisando de melhorias aí na nossa paróquia, né? E ele está aí com essas ideias bonitas. A gente vai ter agora a festa 13 de maio, né? A novena, onde vai ser arrecadado dinheiro aí para a gente aí fazer algumas melhorias na paróquia. E essa é a vontade do Padre Welton, né? E a vontade de todos os paroquianos. Pronto. Bom dia, estamos aqui com o senhor Sérgio Batista de Araújo. Senhor Sérgio, o senhor pode nos informar em que época o senhor foi presidente da Sociedade São Francisco de Assis? Sim, eu fui presidente na Abrigo São Francisco de Assis. Fui o primeiro presidente, a partir do dia 10/8/2001 a 2000 a 31/12/2006. Sim. E quem teve a iniciativa de fundar a igreja dentro do abrigo?
a Tatá, Tatá? Dona Ailton. Sim. É dela e dela. E qual foi o primeiro padre a celebrar a igreja São Francisco de Assis? Padre Décio. Um padre que teve aqui pouco tempo e celebrou lá e saiu. Bom dia, hoje estamos entrevistando o seu Petrônio da Silva Couto. Seu Petrônio, o senhor pode nos falar um pouco quando o senhor veio mais para cá, em Italândia? Em setembro, foi setembro, 71, parece. Uhum, aqui. Mais direitinho. E qual foi as primeiras manifestações religiosas aqui em Italândia, das igrejas? Justamente essa veio aí de Pinga Nova e Católica? e a presbiteriana também. Presbiteriana, né? Uhum. Como era na Italândia no início do primeiro povoado aqui? Não era? Aham. Se já era grande? Quando nós vimos para cá, já é grande, mas tem pouco para voar. Seu papai, veio para na Italândia. Em que século? Que ano, mais ou menos? E veio para cá os 71. 71? Qual foi a primeira manifestação religiosa em Natalândia? Aqui já falou, né? Ah. Começa de novo. Bom dia. Hoje vamos entrevistar o seu Petrônio da Silva Couto. Seu Petrônio, o senhor pode nos informar algumas coisas quando o senhor veio para cá para Natalândia? Como é? Isso era? Assim, quando o senhor veio para Natalândia, foi em que século mais ou menos? Que ano? 71, acho que é 71 mesmo. 71? E qual foi a primeira manifestação religiosa? Essa aí da Igreja Católica. E a Não dou conta de falar direito. Presbiteriana. presbiteriana? E quando você veio Espera, pra cá, gente.